Olá! Após 4 dias, acaba a greve dos motoristas de ônibus de Bauru. E o Nesp Notícias desta sexta-feira, 5 de outubro, vai mostrar também. Faltam 2 dias para as eleições. E o Nesp Notícias traz tudo o que você precisa saber para votar no domingo. Do circo para o dia a dia. Atividades circenses são boas para o corpo e para a mente. Acabou a greve dos motoristas de ônibus de Bauru, que entrou hoje no 4º dia. A audiência de conciliação, que ocorreu durante toda a tarde no Tribunal Regional do Trabalho em Campinas, entre representantes dos condutores e das empresas, determinou que a jornada de trabalho dos motoristas será, por enquanto, de 7 horas e 20 minutos, com intervalo de 1 hora, fracionado em até 6 paradas. As partes aceitaram a determinação do tribunal e marcaram uma nova reunião para o dia 5 de novembro. De acordo com o presidente do Sindicato dos Motoristas, José Rodrigues da Silva, os ônibus voltam a circular normalmente amanhã, sábado, às 5 da manhã. Depois de amanhã é dia de votar. As urnas estarão abertas das 8 da manhã às 5 da tarde. Para que você não tenha nenhum problema no domingo, a gente preparou uma reportagem com tudo o que é preciso saber para votar bem. O trabalho começou cedo neste cartório eleitoral. Por volta das 7 da manhã, funcionários acertavam os últimos detalhes. Você vai para o caminhão, descarrega as urnas e já vai para outra. De mão em mão, as urnas foram carregadas até lotar o caminhão, todas com destino definido. Elas foram distribuídas em cada um dos 87 locais de votação da cidade, como nesta escola estadual, no núcleo Gasparini. Aqui, 10 seções foram montadas. As urnas são retiradas das caixas e colocadas atrás das cabines de votação. Este terminal, operado pelo mesário, é que libera o voto. Até sábado, 691 urnas estarão instaladas em Bauru, aguardando o dia da votação. O sistema é protegido e está programado para começar a funcionar só a partir da manhã de domingo. Até lá, mesmo que alguém entre na sala, não é possível registrar votos. O programa da Justiça Eleitoral ele não autoriza o funcionamento da urna antes da eleição. A partir das 7 horas do dia da eleição é possível emitir um relatório que chama zerésima. Após a emissão desse relatório e a partir das 8 horas que a urna é habilitada para voto. A zerésima ele serve para comprovar que a urna não tem nenhum dado, nenhum voto nela. Em Bauru, cerca de 250 mil eleitores estão aptos a votar. E o procedimento é bem simples. Primeiro são 5 dígitos para a escolha do candidato a vereador. Apareceu a foto dele, aperta o botão verde para confirmar. Na sequência, mais 2 dígitos para a escolha do prefeito. Apareceu a foto do candidato, o botão que confirma. Pronto, está registrado o seu voto. Para votar, leve o título de eleitor. É obrigatório apresentar um documento com foto, como RG, carteira de motorista ou até carteira de trabalho. A colinha é permitida, pode ser qualquer pedaço de papel. É proibido levar máquinas fotográficas, celulares e filmadoras para a cabine de votação. Também é proibido fazer boca de urna. Só é permitida propaganda política no dia da eleição se ela for silenciosa, como broches, adesivos e bandeiras. As camisetas não são proibidas, mas podem configurar distribuição de brindes, o que é ilegal. Não pode haver aglomeração de eleitores, não pode haver aglomeração de eleitores com a mesma cor de camiseta, por exemplo, um partido que tem uma camiseta que seja alaranjada. Não pode os eleitores se aglomerarem com camisetas alaranjadas, porque isso já configura essa infração, né, que é a manifestação coletiva. No caso de propaganda irregular ou boca de urna, as denúncias podem ser feitas em todos os locais de votação, nos cartórios eleitorais e para a Polícia Militar. Nossos policiais estarão atentos nos locais de votação, nos cartórios eleitorais e também fazendo a segurança dos cidadãos que estarão votando e principalmente das autoridades eleitorais, os juízes eleitorais e os presidentes das sessões. O eleitor que estiver fora de seu domicílio eleitoral tem que justificar a ausência. No domingo, o formulário estará disponível em todos os locais de votação. A partir da semana que vem, o formulário tem que ser entregue no cartório eleitoral no qual o eleitor está registrado. O prazo é até 6 de dezembro.
No site do Tribunal Superior Eleitoral você encontra um simulador de votos. Lá você confere como será o procedimento quando estiver em frente à urna. Vale treinar para não errar na hora de escolher quem vai governar sua cidade até 2016. Se a gente escolhe bons candidatos, é mais segurança para que a gente tenha boas leis e boas políticas públicas para a cidade onde nós moramos. Então, isso influencia diretamente no nosso dia a dia. No próximo bloco, vamos conversar ao vivo com Paula Landim, candidata a diretora da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação. E ainda hoje, atividades circenses exigem concentração e preparo físico. A Secretaria Estadual da Educação realiza no dia 21 de outubro o exame supletivo. Jovens e adultos podem fazer esse exame. Essa prova dá direito aos diplomas de ensino fundamental e de ensino médio. Professora, quem pode fazer essa prova? Para o ensino fundamental, é acima de 15 anos. Toda pessoa que tiver acima de 15 anos e achar que tem alguma bagagem cultural, tem conhecimento, está precisando de um certificado, pode fazer a prova. Para o ensino médio, tem que ter 18 anos ou mais. Professora, e como essas pessoas fazem para estudar? Então, elas devem ter livros em casa, dos seus próprios filhos, ou podem também procurar algumas escolas. A nossa escola tem alguns kits que nós emprestamos para pais de alunos, parentes, vizinhos, pessoas próximas aqui da nossa comunidade, para que elas possam estudar. Obrigada, professora. No site educação.sp.gov.br estão disponíveis as matérias da prova. Catiúcia Reis para o Nesp Notícias. A partir da próxima segunda-feira, professores, servidores e alunos da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação escolhem a nova diretoria. Na campanha deste ano, são 2 chapas. Ontem, aqui no Nesp Notícias, recebemos o candidato Nilson Guirardello e hoje conversamos com a professora Paula Landim, candidata a diretora da chapa Renovação e Participação. Professora, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço. Professora, uma das prioridades da chapa de vocês é a criação de uma comissão de planejamento e assessoria administrativa. Qual seria o papel dessa comissão, professora? Bom, o papel dessa comissão é basicamente fazer um levantamento das necessidades cotidianas, digamos assim. É lógico que existe um planejamento maior, né, mais complexo, que toda unidade universitária acaba tendo, mas tem aquelas coisas que são mais cotidianas, né, e que muitas vezes são simples de se resolver e são urgentes e que o diretor não tem condição de estar acompanhando com um devido cuidado que precisava. Isso vai desde uma lâmpada queimada, por exemplo, que acaba às vezes comprometendo a segurança, até uma fechadura que está quebrada, até coisas realmente mais elaboradas em relação a equipamentos na sala de aula, espaço físico para os alunos que podem ser readequados ou não, enfim. Então, a ideia dessa comissão é que, na verdade, primeiro, trazer essas questões para a diretoria, essas demandas, né, o que for de competência da diretoria, porque às vezes não é, e ajudar a elencar as prioridades, né, porque é óbvio que não dá para você resolver tudo ao mesmo tempo e muito provavelmente não todas as pessoas vão sair contentadas daquela situação. Mas a ideia também está atrelada a uma questão de transparência, de você estar dizendo para a comunidade, olha, isso está sendo feito desta maneira e com essa prioridade, por esses e esses motivos, né, que no mínimo a comunidade tenha muito claro por que aquilo está sendo feito naquele momento e não a posterior, ou não foi feito antes, enfim. A ideia o conceito dessa comissão é esse. Outro foco de vocês é ter participação ativa dos funcionários da FAAC, dos alunos também. Como se daria essa proximidade? Através dessa comissão. Obviamente, depois isso vai ter que ser... Seria a principal forma? Seria a principal forma. Obviamente que isso depois vai ter que ser detalhado,
como cada sessão, os alunos, como que vai ser indicado, se é por curso, pelos diretórios, enfim, como que isso vai acontecer. Mas seria basicamente a partir dessa comissão. E como vocês pretendem fomentar o desenvolvimento de pesquisa científica, tanto na graduação como na pós? Olha, veja bem, a questão da pesquisa científica no tocante aos docentes, tá? Eu acredito que se o indivíduo, independente da sua área de formação, vai para a universidade, principalmente com vistas ao regime de dedicação exclusiva, é porque ele tem como meta ser um professor, formar gente e gerar conhecimento, que são coisas importantes para a carreira acadêmica na universidade. Então, o papel da diretoria, no meu entendimento, consiste em criar condições para que isso floresça. De que forma isso pode acontecer? Através do incentivo, por exemplo, do escritório de pesquisa, do fomento ao escritório de pesquisa, que você tenha pessoal, que você tenha um espaço físico, que esse escritório de pesquisa possa, então, estar fornecendo as questões mais técnicas, através de um espaço físico para que o professor permaneça na universidade, um espaço físico adequado, os departamentos de ensino bem adequados, quer dizer, que se o professor estiver ali, consequentemente ele vai estar envolvido naquele processo e ele vai estimular os seus alunos de graduação a estarem pedindo bolsa de iniciação científica. E a contratação de professores seria uma prioridade para vocês? Isso, na verdade, existe uma demanda, principalmente de modo geral, particularmente no momento, os cursos do Departamento de Comunicação Social têm isso de uma forma mais urgente, né? Eles estão mais carentes, na falta de uma palavra melhor, em termos de contratação de professor, mas essas contratações vêm acontecendo, né? Outros departamentos em outros momentos já tiveram seus quadros deficitários, e isso é uma política junto à reitoria que o diretor da unidade tem que fazer para que essas contratações ocorram. Em relação aos investimentos em infraestrutura dos cursos da FAAC, mais salas de aula, laboratórios ou até departamentos, o que vocês preveem? Olha, novamente, isso também é uma questão de política da direção da unidade junto à reitoria. Algumas coisas, inclusive isso já foi declarado pelo atual reitor enquanto candidato, né, já estão comprometidas, isso já vem de gestões anteriores, né, é importante que se saiba isso, que é um trabalho que ele é contínuo, né, de direção para direção. Então, algumas coisas já estão previstas no orçamento da Unesp como um todo. Tá? Agora, óbvio que, por exemplo, a questão de laboratórios, ainda mais na atualidade, né? A defasagem aí, quer dizer, em 4, 5 anos você tem, por exemplo, um laboratório onde você tem equipamentos de informática ou softwares que você precisa estar atualizando. Então, isso é uma demanda constante. É interessante que você tenha um planejamento para isso, para que não fique sempre no sufoco, né? Para que a gente não fique sempre apagando incêndio ou os alunos trabalhando com softwares, principalmente nesse caso, nesse exemplo, defasados. Professora, para a gente concluir, vocês têm uma proposta de verticalização dos prédios da FAAC? Por quê? Porque, na verdade, nós temos um problema no campo de Bauru como um todo, isso não é um problema só da FAAC, que é a preservação da Mata do Cerrado, né? Que a gente tem que se preocupar com isso e, consequentemente, o campus não tem muito mais para onde crescer. Então, a verticalização consciente, né, ela é necessária para que não se destrua mais essa vegetação que é extremamente rica e extremamente importante. Muito bom, professora. Obrigada por suas informações. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. E a votação começa pela internet às 9 horas da próxima segunda-feira. O voto é obrigatório para professores e servidores, mas alunos também podem votar. O resultado sai no dia 11. Não saia daí, porque no próximo bloco tem a Agenda Cultural. Veja também. Exercício ou brincadeira? Atividades de circo atraem bauruenses de todas as idades. Sexta-feira é dia de programar o fim de semana aqui no Unesp Notícias. Se ligue na Agenda Cultural. O Circuito TUSP de Teatro encerra a turnê por Bauru neste final de semana.
Hoje o drama em cartaz é Santiago Morto, do coletivo Estação Teatro. Amanhã é a vez de Marri, do Grupo Marri. Os espetáculos começam sempre às 8 da noite no Teatro da USP, que fica na Alameda Doutor Otávio Pinheiro Brizola, 975. A entrada é de graça, mas é preciso chegar meia hora antes para garantir lugar. No sábado, o Sesc traz o sarau Canto Livro de Manuel de Barros. A apresentação compila músicas e poesias criadas a partir da obra do autor mato-grossense. O show será apresentado na área de convivência do Sesc a partir das 2 da tarde. A entrada é de graça. No domingo, a música fica por conta do show No Coreto, que reúne grandes nomes do choro de Piracicaba e de Campinas. A apresentação mostra a evolução do gênero até a atualidade. Começa às 4 da tarde na área de convivência do Sesc. A entrada também é gratuita. E o tempo, será que vai ajudar? Veja os detalhes na previsão. A presença de uma frente fria no Oceano Atlântico traz áreas de instabilidade para o estado de São Paulo. Com isso, aumenta a quantidade de nuvens no céu. Mas apesar disso, não há previsão de chuvas na maior parte do estado e as temperaturas continuam elevadas. Em Bauru, a sexta teve predomínio de sol. A umidade do ar agora é de 61% e os ventos sopram a 12 km por hora. A temperatura máxima hoje chegou a 33 graus, a mesma prevista para amanhã. Em Piratininga, a máxima prevista para o sábado é de 32 e em Agudos é de 33 graus. Se enrolar numa corda e jogar objetos no ar. Parece coisa de criança, né? Mas é também uma forma de arte. Não precisa de lonas coloridas, de figurino ou de maquiagem. As artes de circo podem ser feitas por qualquer pessoa. Joga uma vez e não dá certo. Tenta de novo e também não vai. Não importa o número de vezes, o importante é treinar. O malabarismo com as claves, esse objeto que eles jogam para o alto, é uma das atividades mais comuns de circos. E não precisa de muita coisa para ser um malabarista. Primeira coisa, a vontade. Isso já é muita coisa. Mas o malabares vai trabalhar muito com a coordenação óculo-manual, que é coordenação visual e coordenação das mãos. Saber onde que a minha mão está no ar, porque a bolinha vai subir ou o material vai subir, eu tenho que saber onde que ela está para recolher. Para quem está começando, a concentração é essencial. Fazer as claves voarem direitinho na direção do outro não parece fácil. É bonito de se ver esses objetos ao ar. 2 malabaristas jogando as claves chama-se passe. O movimento é feito com 6 objetos que se alternam no ar. Depende de vontade, né? E de você ter uma afinidade com a pessoa, porque você vai estar trocando esses objetos. É como se fosse um jogo. É um jogo, na realidade. Eu jogo para você, você joga comigo, eu posso brincar com você e você devolve uma outra brincadeira para mim. As artes circenses unem o controle da mente e do corpo. Dá até para fazer um jogo de palavras. Fisicamente, é um esporte completo. O tecido acrobático é uma das modalidades circenses mais antigas. A atividade é realizada para recreação, para educar e também como uma profissão. É uma forma de você conhecer níveis de você mesmo que você nunca atingiu, tá? Por exemplo, todo mundo pensa em voar, tá? É uma pequena amostra do que você poderia fazer voando, tá? Tem pessoas que nunca venceram o medo. É uma forma de você vencer. Primeiro é preciso fazer os alongamentos. O corpo tem que estar preparado, pois o tecido exige condicionamento físico.
você aprende a colocar os pés no pano. Depois como subir e descer, controlando as pernas e os braços. Escorregar não. E o professor avisa, não pode deslizar. Escorregar queima. Os iniciantes sobem poucos metros, já que quanto mais se avança no tecido circense, mais força é exigida. E não é à toa que a atividade atrai os artistas de circo. A sensação de estar no tecido aqui, de estar pendurado, saber que é teu corpo que está trabalhando com isso aqui, não tem palavras, não tem palavras. É uma arte muito, muito gostosa, muito gratificante mesmo para estar aqui. E não precisa ser gente grande para subir no tecido aéreo. A atividade também atrai os pequenos. E não tem idade, já que o mais importante é se divertir. Ah, é legal. Parece que você tá meio flutuando. E aí, se animou? Se você também quer experimentar a arte circense, a Secretaria Municipal de Cultura oferece atividades às segundas e quintas-feiras, nos períodos da tarde e noite no Centro Cultural, e aos domingos no Parque Vitória Régia. A participação em qualquer uma das 4 turmas dos cursos de iniciação e de vivências circenses é de graça. Os interessados devem ter pelo menos 12 anos. A Casa do Garoto também oferece aulas de circo aos alunos, ministradas pelo palhaço Rogerito. O Nesp Notícias de hoje acaba aqui. Um excelente fim de semana para você e um bom voto. Não se esqueça de que no domingo a TV Unesp terá uma programação especial ao vivo com análise dos resultados da eleição aqui em Bauru. É a partir das 7 horas da noite. E na segunda-feira, a cobertura completa aqui no Nesp Notícias. E como em todas as sextas-feiras, a gente se despede com música da banda que vai tocar amanhã no Som e Prosa. Tchau!